Abra sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 11. Atos 11. Cada um de nós, irmãos, fazemos parte do corpo de Cristo, temos uma função dentro do corpo. Todos nós somos importantes. Por isso nós não devemos abandonar a congregação. Porque quando nós estamos reunidos, nós estamos servindo a Deus e servindo também a igreja, para que a igreja seja fortalecida, edificada na palavra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Falo isso porque quando o Amaro faltou domingo, uns 2 domingos atrás, eu levei a mão aqui e aí não tinha água. Então, às vezes você pensa, mas eu não prego lá na igreja, eu não sou do Ministério do Louvor, eu não tenho nenhum cargo administrativo. Você faz parte do corpo de Cristo, isso é maravilhoso. E você está presente aqui, você está cumprindo o propósito de Deus. Está cumprindo o propósito de Deus. Cristo está sendo exaltado. Cristo está cumprindo o seu papel, sendo o cabeça e nós sendo o seu corpo. Então, louvo a Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui nesta noite. Só a sua presença aqui, ela já está cumprindo o propósito eterno de Deus, de que Cristo seja tudo em nós. Seja tudo em nós. Atos 11. Versículos 16 até o 26. Atos 11, de 16 até o 26. Amém? Vamos orar. Paizinho, mais uma vez, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui para te louvar, para te exaltar, para que Cristo seja engrandecido, Senhor, para que Cristo, Senhor, tenha toda a preeminência, Senhor, nas nossas vidas, e assim o teu nome seja glorificado. Que agora, Senhor, na ministração da tua palavra, teu Espírito, Senhor, venha revelar aos nossos corações a verdade do Senhor, a verdade que liberta, que salva, a verdade, Deus, como o Senhor diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor, e não temos como chegar ao Pai se não for por Ti. Por isso, nós mais uma vez suplicamos ao Senhor, que por Jesus Cristo, ó Pai, pelo Espírito de Cristo em nós, o Senhor venha revelar a verdade da Tua palavra, a verdade que nos sustenta, a verdade, Senhor, que nos santifica, a verdade, Senhor, que nos mantém firmes na esperança da volta de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Atos 11, 16. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E, ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios, deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos
pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens, cíprios e cirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram a Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor, com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, o tema, na verdade, seria uma pergunta. Por que nos reunimos como igreja? Primeiro precisamos entender o que é a igreja. Quando a Bíblia fala de igreja, ela na verdade não está falando de um templo, de uma construção física feita de tijolos, de madeira, ou seja, o que for. Mas quando a igreja quando a Bíblia se refere à igreja, ela está se referindo à reunião dos que foram chamados para fora, a reunião dos santos. Santos são aqueles que foram separados. A igreja são todos aqueles que Deus chamou para a salvação, pela fé em Cristo Jesus, e os tirou do mundo e os fez agora propriedade exclusiva dele. Então, a igreja nada mais é do que a reunião dos que foram chamados para fora. Ou seja, todos que ouviram o Evangelho e creram na sua inclusão no Evangelho, recebem o Espírito Santo e recebem, então, a partir daí, a vida de Cristo, para que Cristo possa agora viver em nós, e Cristo agora possa também ser compartilhado através da nossa vida. Então a igreja é a reunião dos que foram chamados para fora, dos que foram separados para serem santos, consagrados ao Senhor. E isso acontece quando nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho, na nossa inclusão nesse Evangelho, na sua morte, sepultamento e ressurreição. E quando isso acontece conosco, a Bíblia diz que nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Cristo que agora foi enviado por Ele para habitar em nós, fazer morada em mim e em você. Para que agora
Deus possa viver em mim e possa viver em você. Se eu perguntasse talvez para você nessa noite, você está sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Talvez alguns poderiam levantar a mão e dizer, sim, pastor, eu estou sentindo a presença de Deus. Outros poderiam dizer, não, pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender é que a presença de Deus nas nossas vidas não é questão de nós sentirmos ou deixarmos de sentir a presença dele em nós. A presença de Deus nas nossas vidas, ela é uma realidade espiritual, não por aquilo que nós sentimos ou deixamos de sentir, mas ela é uma realidade espiritual, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse que quando Ele fosse levado aos céus, Ele não nos deixaria sós, mas Ele enviaria o Espírito Santo de Deus para estar conosco até a consumação dos séculos. E ele não somente disse que o Espírito dele viria, mas ele disse, e onde o Espírito dele está, ele também está e o Pai está com ele. E se eu sou o templo do Espírito Santo, se Deus está em mim, então por que eu estou reunido aqui? Por que você se reúne, então, como igreja? Por que a igreja se reúne? Esse texto que nós acabamos de ler, lá de Atos 11, ela é uma consequência, de um acontecimento que aconteceu lá em Atos 2. A igreja do capítulo 11, e todo o livro de Atos, ela é uma consequência do que aconteceu lá em Atos capítulo 2. E o que aconteceu em Atos capítulo 2, irmãos? O que aconteceu em Atos capítulo 2? O Espírito Santo veio sobre a igreja. E quando o Espírito Santo veio sobre a igreja, na igreja do Senhor, tinha uma promessa de Deus. Quando isso acontecesse, o que aconteceria com a igreja? Tem outros textos, mas eu vou citar aqui o Atos 1, 8. Quando Jesus disse, Felipe está com a Bíblia aberta, me ajuda aí, Felipe. O que diz em Atos 1, 8? Recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. O que acontece quando o Espírito... O que ia acontecer quando o Espírito viesse? Recebereis o poder para ser testemunha. O poder para ser testemunha do poder.
quando o Espírito veio sobre a igreja, aqueles irmãos que estavam ali, tinham estado com Jesus, e estavam ali desanimados, desesperançados, depois da crucificação, da morte do Senhor Jesus e a ascensão dele aos céus, os discípulos ficaram parados, não faziam nada. Alguns, a Bíblia diz que até voltaram à vida que estavam vivendo anteriormente. Mostra ali os discípulos voltando a pescar. Foi necessário que Jesus fosse até lá para poder chamá-los novamente a estar ali na expectativa dessa descida do Espírito Santo sobre eles. Não era para eles ficarem desanimados, mas era para eles estarem perseverando, porque tinha uma promessa de Deus para eles e sobre eles, que é a vinda do Espírito Santo. Então, lá em Atos, ali, capítulo 2, depois, versículos 42 até o 47, começa a mostrar os efeitos dessa descida do Espírito Santo sobre a igreja. Atos capítulo 2, no início, mostra Pedro entrando ali no templo, se deparando com um homem ali que vivia aleijado, pedindo esmola, e quando aquele homem se dirige a Pedro pedindo uma esmola, uma ajuda para o seu sustento, qual foi a resposta de Pedro? Eu não tenho prata e nem ouro, mas aquilo que eu tenho, aquilo que eu tenho, aquilo que Deus me deu, pelo Espírito que Deus me deu, isso eu posso te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele Pedro covarde, aquele Pedro medroso, aquele Pedro que negou Jesus, mas agora, com o Espírito Santo, é o novo Pedro. Mas não porque ele mudou, mas porque Jesus mudou a sua vida. Porque Jesus começou a habitar nele pelo Espírito Santo de Deus. E porque quando o Espírito começou a habitar nele, ele não teve mais medo das circunstâncias. Mas ele se apropriou daquilo que Deus lhe havia dado pelo Espírito Santo e começou a colocar em prática. E quando ele começou a colocar em prática, irmãos, então começou a acontecer os sinais, cumprindo as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, que havia dito lá em Marcos, capítulo 16, quando ali comissionou os discípulos para irem por todo mundo pregando o Evangelho, batizando. Ele disse: esses sinais seguirão aqueles que creem. No meu nome expulsarão demônios. No meu nome vocês vão pôr as mãos sobre os doentes e eles serão curados. No meu nome, se vocês beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Uma nova criatura. Aquele que está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É por isso que quando os homens viram ali aquela intrepidez de Pedro pregando, curando o enfermo, com tanta ousadia,
Ali depois os irmãos pregando o Evangelho, aquelas pessoas que estavam ali naquele local, as pessoas diziam: olha, eles estão bêbados. Por isso eles estão falando e agindo dessa forma. Eles estão fora de si. E aí Pedro então diz para ele: na verdade, nós não estamos bêbados, não. Na verdade, o que vocês estão vendo, vocês estão ouvindo, estão vendo o que nós estamos falando e fazendo. Nada disso é por nós mesmos. Mas é no nome daquele que vocês rejeitaram, desprezaram, crucificaram, é que nós estamos fazendo e que esse também homem está curado. Na verdade, nós não estamos bêbados, mas também não é mais nós que estamos vivendo, mas é Cristo que está vivendo em nós. E por isso vocês estão vendo todas essas coisas acontecerem. E aí depois vem Atos 2, pedi para o Felipe ler, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha a consequência, irmãos. Quando o Espírito Santo está governando a vida da igreja. Quando o Espírito Santo está governando a vida da igreja. A igreja deixa de viver para si e começa a viver uma nova vida. E esses textos são bem claros ao dizer que todos aqueles que haviam crido e haviam recebido o Espírito Santo, como que eles viviam? Eles viviam perseverando na doutrina dos apóstolos. Eles viviam na comunhão. Na comunhão com Deus, na comunhão com o Espírito, na comunhão com a igreja. Eles viviam não pensando em si mesmo, não pensando nas suas necessidades, mas tudo que eles tinham era em comum. E por isso que diz que eles repartiam o pão. E eles também oravam juntos. 4 pilares que são fundamentos de uma igreja dirigida, governada pelo Espírito Santo.
ela persevera na doutrina dos apóstolos. Ela persevera na comunhão. Ela não desiste. Ela não desiste da igreja. Ela tem o coração aberto, não para si mesmo, mas ela está atenta às necessidades daqueles que estão ao nosso redor. Por isso ela reparte o pão. Jesus é o pão vivo, irmãos, que desceu dos céus. E nós comemos dele. E agora Deus deseja que nós possamos também repartir esse pão com aqueles que estão também famintos, estão com fome. E Jesus também espera que nós estejamos perseverando em oração. Mas quando nós estamos nessa disposição do nosso coração, a consequência, o próprio texto nos diz que havia temor, em toda a alma havia temor. Eu não precisava constranger o meu irmão para que ele viesse buscar a Deus, para que ele se colocasse à disposição de Deus. Eu não precisava constranger o meu filho, a minha filha, seu marido, a sua esposa, você não precisa constranger ele. Mas quando ele está andando nessa direção do Espírito Santo, o coração dele, o amor de Cristo, vai constranger ele, para que ele possa andar nesse temor de Deus. E é isso que diz, por eles andarem, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, o que acontecia? Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam, qual era a disposição deles? De estar juntos. E tinham tudo em comum. Depois ele continua lá, e vendiam as suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério, segundo a necessidade de cada um. Por que eu estou falando tudo isso, irmãos? Depois de ler Atos 11, porque em Atos 11, irmãos, nesse texto que nós lemos lá, do versículo 16 até o 26, eu disse que é a consequência de Atos 2. Quando eu comecei essa mensagem dizendo por que nós nos reunimos, realmente é uma questão de nós, cada dia estar pensando, irmãos, o motivo de nós nos reunirmos. Quando a igreja aqui se reunia, ela tinha um único propósito, irmãos: cumprir o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus, irmãos, é que Cristo, o seu Filho, seja conhecido, seu Filho seja crido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. É para que Cristo esteja sendo tudo em mim, tudo em você.
E quando nós lemos lá em Atos 11, a continuação ali da igreja de Atos 2, nós vamos ver, irmãos, que no versículo 26, o versículo 26, ele termina dizendo: pela primeira vez foram chamados os discípulos de cristãos. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. A igreja, apesar de ela ter comunhão, apesar dela perseverar na doutrina dos apóstolos, apesar dela ter essa disposição de repartir o pão, apesar dela realizar muitos sinais e maravilhas em nome de Jesus, não era e não foi por nenhum desses sinais que a igreja foi reconhecida. Foi chamada. Ela foi chamada de cristão. Tudo o que aqueles homens estavam fazendo, realizando, quando as pessoas olharam para eles, ali em Antioquia, eles disseram: esses irmãos, essas pessoas, só podem ter estado com o Cristo, porque tudo o que eles fazem, tudo o que eles falam, tudo o que eles realizam, da forma que eles se portam, em tudo isso, nós estamos vendo Cristo na vida deles. Será que isso tem acontecido comigo e com você? Será que quando nós nos reunimos como igreja, será que quando nós saímos desse ambiente de templo e nos misturamos com o mundo, as pessoas olham para nós e elas podem ver em nós, através das nossas atitudes, que verdadeiramente nós somos pequenos cristos? Elas podem ver que verdadeiramente tudo que nós fazemos e realizamos não é porque nós somos bons, ou temos capacidade, ou temos dinheiro, ou temos força alguma, mas é porque Cristo habita em mim, habita em você. A igreja não foi reconhecida como uma igreja de milagres, como uma igreja de boas obras que ajuda os pobres. A igreja não foi reconhecida como uma igreja de oração. A igreja não foi reconhecida como uma igreja que prega o evangelho ou que prega o novo nascimento. Tudo isso faz parte. Mas a igreja de Antioquia foi chamada de cristãos. Estes são cristãos. Estes são cristãos. Como, irmãos, como que nós temos sido conhecidos? Muitas vezes nós batemos no peito e queremos nos orgulhar daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pregamos. Nós temos que pregar o Evangelho, é uma ordem do Senhor Jesus. Mas muito mais do que pregar o Evangelho, nós temos que ser o Evangelho vivo.
de Cristo, revelada aos homens. Revelada aos homens. Pela primeira vez eles foram chamados cristãos, ou seja, eles estavam vivendo de tal forma que eles não precisavam dizer para ninguém quem eles eram. Mas as pessoas, quando os viam, e viam as suas atitudes, e viam as suas boas obras, eles logo já reconheciam que esses são cristãos. Por quê? Porque Cristo é a vida deles. O objetivo, irmãos, de Deus, ao revelar o Evangelho para nós, é nos chamar para fora deste mundo, para que agora possamos receber o Espírito Santo, receber o Espírito de Cristo, para que agora Cristo seja a nossa vida. Para que agora Cristo seja conhecido e reconhecido através das nossas vidas. Por que nos reunimos, irmãos? Por que você se reúne? Por que você veio aqui nesta noite? Você veio aqui para orar? Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus? Você veio aqui porque você é membro desta igreja? Você veio aqui porque você tem um cargo eclesiástico, administrativo? Você veio aqui porque você está triste, está doente, está sofrendo? Talvez está desempregado? Está passando por um momento difícil? É para isso que você está aqui? Ou você está aqui porque Cristo é a sua vida? E você está aqui porque você quer que Cristo seja revelado através da sua vida para a edificação da igreja e para testemunho para aqueles que ainda não creram nele. Muitas vezes, irmãos, nós temos vivido uma vida somente de religião, cheios de boas obras, de boas ações, de boas intenções. Mas isso não quer dizer, irmãos, que verdadeiramente nós estamos sendo cristãos. Porque se aquilo que nós estamos fazendo, as pessoas não conseguem identificar Cristo nas nossas vidas, irmãos, então alguma coisa está errada conosco. Nós podemos vir aqui sim para orar, para ouvir a palavra, para adorar a Deus, para sermos fortalecidos espiritualmente, para sermos consolados no momento de tristeza. Mas esse não deve ser o motivo principal para que eu possa estar me reunindo como igreja. Cristo não edificou a sua igreja para satisfazer as nossas necessidades, irmãos. Deus edificou a sua igreja para que através da igreja Ele pudesse estar cumprindo todo o propósito que Ele tem para o seu Filho Jesus Cristo. Ele supre sim as nossas necessidades, Ele cura sim as nossas doenças, Ele consola o nosso coração, mas isso não deve ser um motivo de eu buscar a Deus, de eu servir a Deus. Eu devo servir a Deus porque Deus está em mim, o Espírito está em mim, porque Cristo agora é a minha vida, e eu não vivo mais para mim, mas eu vivo para servir e agradar aquele por qual eu fui comprado. Então, Deus edificou a igreja, através de Cristo Jesus, para através da igreja cumprir todo o propósito que Ele tem para o seu Filho. E qual é o propósito que Deus tem para o seu Filho? Abra a sua Bíblia, no livro de Efésios. Capítulo 1.
O Felipe nos ajude, por favor. Do versículos 1 até o 10, depois do 19 ao 22. Efésios 1, de 1 a 10. Então, qual é o propósito de Deus em Cristo Jesus? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Versículo 19. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Deus edificou a igreja, irmãos, para que Cristo possa estar, como diz aqui esse texto, para que possamos ter toda a plenitude dele em nós. O versículo 22 fala a plenitude daquele que cumpre, em outras traduções fala aquele que enche todas as coisas, enche tudo e todas as coisas. Então, quando você começa a ver aqui, quando Paulo está escrevendo aos irmãos, ele diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E ele continua dizendo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Para quê? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da sua glória, da glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado. E aí o versículo 9 diz, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em si mesmo. Então qual era o mistério da vontade de Deus para com a igreja? De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na plenitude dos tempos. E aí depois ele vai continuar dizendo, para que ele seja tudo, para que ele encha tudo e todas as coisas. Vocês estão entendendo por que a igreja lá em Atos 1:11 foi chamada de cristão?
Porque a igreja de Atos ali estava vivendo nessa plenitude do Espírito Santo, onde ninguém mais vivia para si mesmo, mas Cristo era tudo em todos. Então não aparecia mais a pessoa, ou o que ela fazia, ou o cargo que ela tinha, mas o que aparecia era Cristo. Era Cristo que aparecia em tudo que ela fazia. Então o propósito de Deus para a igreja é que Cristo nos encha com a plenitude da sua vida, do seu poder, da sua graça, do seu amor, para que através de nós isso possa ser manifesto ao mundo, irmãos, para que o mundo possa crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, enquanto nós não voltarmos, irmãos, para esse princípio da palavra de Deus, nós vamos estar vivendo uma vida religiosa, com muitos afazeres, se cansando, fazendo muita coisa. Mas, muitas vezes não vamos estar fazendo aquilo que Deus quer que nós estejamos fazendo. Porque o que Deus quer é somente uma coisa: é que Cristo seja tudo em mim e seja tudo em você. Porque quando Cristo, irmãos, for tudo em mim, quando Cristo for tudo em você, vão desaparecer as desavenças, as desuniões, vão desaparecer as contendas, as iras, as pelejas, vão desaparecer a falta de perdão, a falta de amor. Tudo isso vai cessar, tudo isso vai acabar, porque aquele que é perfeito está em nós e vivendo em nós. Abra também a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 19. Vamos ler esse texto e vamos estar parando por aqui. Colossenses 1, de 9 a 19. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por Ele. Aleluia. E Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. Para isso a igreja existe. Para isso a igreja se reúne. Para isso a igreja realiza boas obras. Por quê?
para que Cristo seja tudo, para que em tudo Ele tenha a preeminência. Você foi criado por Deus com um único propósito, para que Cristo seja a sua vida, para que Cristo esteja em você, para que Cristo se mova através de você. Como diz aqui no versículo 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Enquanto nós não cremos nisso, irmãos, que nós fomos criados para ser de Jesus e para que Jesus tenha toda a preeminência nas nossas vidas, nós vamos ficar vivendo uma vida de religião, uma vida tentando agradar a Deus, uma vida tentando vencer o pecado, uma vida tentando se libertar do mundo. Mas tudo isso é porque Cristo não está sendo tudo na minha vida e na sua vida. Porque a Bíblia diz que Ele já venceu. Ele já nos tirou dos principados e potestades. Ele já nos resgatou do império das trevas. E Ele já nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele já nos transportou. Ele já começou esta boa obra em nós, irmãos. E o que nós precisamos é crer que Ele é poderoso para nos guardar e nos aperfeiçoar, como foi lido aqui. Versículo 10 diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos aonde? Em todo o poder, segundo a força da sua glória. O problema, irmãos, nosso hoje como igreja, a gente às vezes vive desanimado, decepcionado, é porque nós estamos tentando viver na nossa força. É porque nós não temos dado o lugar devido a Cristo nas nossas vidas. E por isso estamos padecendo. Por isso estamos sofrendo. Por isso estamos desanimados. Mas quando Cristo é tudo em todos, então a alegria, a paz, a vitória, a salvação, a libertação, a igreja cai na graça do povo. E o Senhor acrescenta aqueles que hão de ser salvos. O Senhor acrescenta. A igreja de Atos estava vivendo essa vida de plenitude em Cristo Jesus. Eles tinham perseguição, eles tinham problemas, mas a Bíblia diz que eles não tinham falta de nada, porque eles tinham nas suas vidas aquele que é tudo, que é Cristo Jesus. É tempo, irmãos, de nós estarmos buscando essa plenitude de Cristo nas nossas vidas. Através da oração, através da leitura da palavra, através do relacionamento com Deus, através do nosso serviço. Mas tudo isso é para que Cristo seja tudo em mim,
que isso seja tudo em você. Porque se nós não estivermos vivendo desta maneira, irmãos, vai acontecer conosco aquilo que está registrado lá no livro de Mateus capítulo 7, versículos ali 15 até o 29, quando Jesus disse ali aos seus discípulos: muitos me dirão naquele dia, quando vou vir para buscar a igreja, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em Teu nome nós curamos os enfermos, em Teu nome nós expulsamos os demônios, em Teu nome nós fizemos muitos sinais e prodígios, em Teu nome. Eles dirão que fizeram muita coisa em meu nome. Mas Jesus continua dizendo: mas eu, porém, vos direi: apartai-vos de mim. Eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Não é que eles não faziam boas obras, não é que eles não criam em Deus, não é que eles talvez não liam lá a Bíblia, não é que eles não se reuniam num templo, mas a questão é que Jesus disse: eu não conheço vocês. E por isso vocês não podem entrar. Foi a mesma palavra que Jesus disse ali para aquela parábola das noivas. As 5 que não foram prudentes, elas chegaram, bateram, eram noivas. Estavam esperando o noivo, mas não puderam entrar. Porque o noivo disse: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. Como você é conhecido? Como eu sou conhecido? Estão entendendo o contexto lá de Atos, capítulo 11? Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de quê? Cristãos. Só tem um jeito, irmãos, de nós sermos conhecidos diante de Deus: se nós formos cristãos. Se Cristo for a nossa vida. Senão também vamos chegar diante do Senhor e vamos ouvir: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Porque eu não fui a sua vida. Você fez muita coisa por mim, em meu nome. Mas eu não conheço você. Eu não conheço você.